Boa noite, galera. Aqui é Ney do canal NM Futebol e hoje a gente vai trazer notícia dos 4 times do Rio: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Um pouco de cada clube, galera. A gente grava esse vídeo falando dos 4 e depois eu gravo vídeos pequenos falando de um por um, tá? Eu tento ser o mais imparcial possível. Espero que vocês entendam. Meu papel aqui é de levar notícias para vocês. Não é porque eu falo do Flamengo que eu não gosto do Fluminense, ou que eu falo do Fluminense, eu não gosto do Botafogo. Não, eu falo dos 4 times com respeito. Eu tenho o meu do coração, lógico, como toda pessoa torce por um clube. Eu não sou falso, eu torço por um clube, mas eu falo dos 4 com a mesma intensidade, tá? E o mesmo respeito. Eu aqui no canal, eu não sou aquele torcedor que eu gosto do meu time e quero que os outros se danem. Não, eu quero que os 4 times do Rio sempre estejam fortes para poder honrar com o futebol do Rio no Brasileirão e em campeonatos aí fora. Então, eu tenho o máximo prazer de falar dos 4 times e torcer para que os 4 cada vez fiquem mais fortes, tá? Era assim antigamente e tem que ser assim hoje em dia. Vamos começar falando do Flamengo, galera. O Flamengo perdeu o Mundial, infelizmente, né? Fez um papelão, foi eliminado na semifinal por um time árabe que tem 2 ou 3 jogadores mais ou menos, o resto é tudo jogador simples, normal, e o Flamengo tem um monte de estrelas, mas perdeu. Por que perdeu? Porque o conjunto do Flamengo não está legal, né? Não adianta você ter vários jogadores de ponta se você embaralha o time todo, se você faz uma bagunça no time todo, você tira o melhor do time no primeiro tempo, que é o Arrascaeta, enfim. O Vitor Pereira, para mim, está fazendo estragos nesse time do Flamengo. O Dorival Júnior foi mal demitido, era um cara que tinha um time na mão e ele foi crucificado porque perdeu 2 jogos com um time reserva de sub-20, entendeu? Quando o time já estava eliminado do Brasileirão, não tinha nenhum tesão de jogar e o cara foi crucificado por isso, né? Mandaram o cara embora, o cara chegou, arrumou o time, deixou o time entrosadinho, arrumadinho, ganhou títulos pelo clube e mandaram o cara embora sem mais nem menos. Eu avisei que esse Vitor Pereira é um cara que não tem muito, não sabe lidar muito com o jogador, entendeu? E ele bagunçou o Flamengo todo. O Flamengo está uma bagunça em campo, tá? A verdade é essa. Bom, o Marcos Braz está blindando o Vitor Pereira, falou que o Vitor Pereira foi contratado para uma temporada e que ele vai ficar a temporada completa, mesmo se ele perder todos os títulos, tá? Então, eu faço a pergunta aqui para os torcedores do Flamengo, que não devem estar nada satisfeitos: Marcos Braz é herói ou é vilão, galera? Opinião de vocês. Outra coisa, ele prometeu reforços, só trouxe o Gerson, mais ninguém, tá? Sabia que tinha um Mundial pela frente, perdeu o João Gomes, que era um cara marcador, um exímio marcador, era o cão de guarda ali da defesa. Ele perdeu o melhor jogador que ficava na retaguarda ali na zaga, botou o Thiago Maia, não deu certo, botou outro, também não deu certo, enfim. Perdeu uma peça-chave, eu acho. Perdeu uma peça-chave com a saída do João Gomes, tá? Alguns jogadores podem estar de saída. O Flamengo vai preparando uma barca e um deles seria o Vidal, que foi inclusive multado por falar um monte de besteira que queria ir pro Colo-Colo. E o cara tem contrato com o Flamengo e tinha um Mundial pela frente e falou besteira, foi multado, tá queimado no Flamengo e tá arriscado ele sair, Pulgar, Marinho e Hugo Souza também, tá? O Flamengo buscará reforços, não sei para quando, né? Porque isso aí já está sendo prometido desde dezembro. O Flamengo vai buscar um volante, um meia, um lateral e um ponta, tá? 2 titulares tiveram lesões e estão fora da disputa do terceiro lugar no sábado. Léo Pereira com lesão no músculo posterior da coxa direita. Felipe Luiz com lesão na fáscia plantar do pé direito. Gerson também não joga, expulso. Devem jogar Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Pulgar. Pela Supercopa Feminina, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3-2 e fará a final contra o Corinthians no fim de semana, tá? Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Fluminense venceu o Flamengo por 3-2 no Tijuca Tênis Clube, tá? Então, galera, essa é a notícia do Flamengo. Peço a galera que deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? Vamos falar agora, tem outra notícia do Flamengo que eu já ia esquecendo. O goleiro Rossi, que foi contratado pelo Flamengo e que foi emprestado ao Al Nassr da Arábia,
tomou uma bordoada de gols aí em 2 jogos, foi sacado do time, ele parece que se apresentou fora, acima do peso e não transmitiu confiança ao treinador e aos jogadores, tá? Então esse é o goleiro que está vindo aí pro Flamengo. Bom, vamos falar agora do Vasco, galera. Robson Bambu e Figueiredo fora do clássico contra o Fluminense. Os 2 jogadores fizeram exames, foi detectado lesões na coxa direita dos 2 jogadores. Eles vão desfalcar o time contra o Fluminense e contra o Botafogo também, tá? Vasco acertou o empréstimo do goleiro Alexander, de 23 anos, ao Avaí. O jogador vai ficar no Avaí até o final do ano. Vasco vai enfrentar pela Copa do Brasil, em sorteio já realizado, o trem do Amapá, na primeira fase da Copa do Brasil, tá? E o Vasco perto de contratar o atacante Lelê, do Volta Redonda. O Vasco encaminhou a proposta por empréstimo de 1 ano, com opção de compra de 70% dos direitos do jogador, tá? O jogador tem multa de 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões. E além do Vasco, outras equipes interessadas no jogador: o Goiás, clubes do leste europeu e clubes da Coreia, tá? Gabriel Neves, galera, volante uruguaio de São Paulo, que interessava ao Vasco, a pedido de Rogério Ceni, vai continuar no São Paulo, então não tem negócio por Gabriel Neves. Andrei Santos, que foi vendido pelo Vasco ao Chelsea, não foi inscrito e o Chelsea acena com a possibilidade de emprestar o jogador. Entre os interessados tem Palmeiras, Corinthians, Fluminense e o próprio Vasco, tá? Inclusive o Vasco fez um acordo com o Chelsea para não fazer negócios com clubes cariocas do jogador, tá? Vamos falar agora do Botafogo, galera. O meia Gabriel Pires recebeu 2 propostas do exterior, mas ele deseja continuar no Botafogo. O jogador está emprestado ao Botafogo até junho pelo Benfica de Portugal, e o Botafogo tem mais 6 meses, ele pode ficar até dezembro se o Botafogo quiser, e em dezembro ele tem a opção de compra, ele pode comprar o jogador, tá? John Textor tem interesse em Everton Cebolinha do Flamengo. Textor vai se reunir com Landim, presidente do Flamengo, essa semana, para discutir o assunto, tá? O que vocês acham aí do Everton Cebolinha no Botafogo? Peço a opinião de vocês, galera. Botafogo pega o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil. No sorteio, o Fogão vai pegar o Sergipe, tá? Tiquinho Soares foi cogitado no Santos, galera. Disse o canal do Jorge Nicola. Mas ele acredita que o negócio não vai para frente porque o Botafogo é um time que tem mais estrutura, tem uma SAF e não vai liberar o Tiquinho Soares agora, tá? E nem o Tiquinho Soares vai querer sair do Botafogo. Eduardo, meia do Botafogo, vem se recuperando de lesão e deve ter retorno no início do Brasileirão, galera. Boa notícia aí. Botafogo emprestou o meia Juninho ao Londrina para a disputa da Série B até o final de 2023. E a venda de ingressos para Botafogo e Bangu já estão abertas, tá? Vamos falar do Fluminense, galera. O Fluminense tem um desfalque para o clássico contra o Vasco. Manuel sentiu dores no joelho e não vai jogar, tá? Entre os seus substitutos podem jogar Davi Luiz, ou David Braz, Vitor Mendes ou até Felipe Melo. Deixa a opinião de vocês aqui. Quem vocês acham que deve atuar no lugar do nosso poderoso zagueiro Manuel? Fluminense ocupa a 3ª posição com 13 pontos no Carioca e o Vasco ocupa a 6ª com 11 pontos e um jogo a menos, tá? Os ingressos já estão vendidos, já passaram de 35 mil ingressos vendidos, era 50 mil ingressos por jogo, e a pedido do Vasco, o Fluminense aumentou a carga para 60 mil ingressos. John Kennedy, que está na Ferroviária, o Fluminense emprestou para a Ferroviária de São Paulo, tem 5 gols em 6 jogos, está sendo destaque, está sendo sondado por vários clubes, tá? Inclusive de São Paulo, mas o Diniz quer o jogador de volta para a disputa do Brasileirão e da Libertadores. O jogador está desandando a fazer gol lá em São Paulo, parece que botou a cabecinha dele no lugar e vai ser muito útil para o Fluminense na disputa dos títulos da temporada. Houve uma sondagem do mundo árabe também pelo John Arias, mas o Fluminense não vai fazer negócio. Não tem negócio com o John Arias agora. Nem com o André. Alexander, volante do Flu, que está na seleção, está jogando adiantado na seleção, está jogando como terceiro
terceiro meia, está jogando como meia de criação e está saindo muito bem, está arrebentando o Alexander na seleção, tá? É um jovem que tem tudo para jogar de titular no Fluminense assim que voltar da seleção. Ou no lugar do Martinelli ou do Iago, não sei. Vai ter que abrir uma vaga pro garoto aí, não tenho dúvida. Gente, peço a galera que não é inscrita que se inscreva no canal, que deixe um like. E amanhã tem mais vídeos aqui para vocês falando do Fluminense. Peço a opinião de vocês se o Alexander tem vaga no lugar do Martinelli, ou quem vocês acham que tem que sair para o Alexander entrar. E também sobre a vaga que o Manuel deixou, quem vai jogar no lugar do Manuel no clássico contra o Vasco. Tá bom? Um abraço a todos. Peço que deixem um like, que se inscrevam no canal. E amanhã tem mais vídeos aqui no canal. Um abraço, galera. Fiquem com Deus.